Sextou, bebê! Está no ar o Bola na Rede. Chegamos para falar de muitos assuntos. E hoje tem gente que trabalha, que lida com investigação. Você vai ter investigador aqui no programa Bola na Rede. Gente que... Não, vou contar daqui a pouquinho. E olha só, o Galo atropelou sem dó o Deportes de Iquique na noite de ontem. Se o problema era falta de gol, todo mundo fez gol e também gol com 1 minuto de jogo ajuda demais. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa atropelada que o Atlético deu. Além disso, tem muito mais, tem brasileiro, tem um Vitória no domingo. O Cruzeiro, gente, o que tem de notícia do Cruzeiro? É protesto, é reunião, é jogador que vai embora, é jogador que machuca. Tem que chamar alguém lá para orar. Vamos levar o padre Samuel para dar uma orada lá no Cruzeiro para as coisas se acalmarem. Pressão para cima do Alexandre Matos, pressão para cima dos jogadores. E jogador ficar de mimimi não dá não, hein? Tem que jogar a bola e o Cruzeiro já tem pedreira. São Paulo, que também está vindo de cobrança com relação ao treinador. Tem jogador, bye, so long, well. Tem Série B. Coelho e Atlético que jogam também no domingo. Muita coisa e também de algo que não é legal, gente, isso é inconcebível. Se aqui nossos times são punidos por conta de sinalizador, eu quero ver o que vai acontecer, porque por conta do jogo ontem do Fortaleza, na Liberta, invasão de campo, teve morte fora de campo, tem que ter punição ali para muito tempo. Então hoje aqui está repleto de assunto, está imperdível. E você acompanha nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. E como que você participa? Interage com a gente pelo nosso zap 99680-2910. E olha só, que camisa, blusa, né? Maravilhosa. Ela vai embora hoje. Tem um Felizardo aí que vai sair com ela, tamanho GG. Camisa do glorioso 7 de setembro. Um clube com uma história fantástica no nosso futebol. Consciência negra todo dia. Então hoje vai ser o sorteio dessa blusa. E olha, as camisas que vão chegar aqui para a semana que vem para o sorteio, até eu vou participar. E vou começar de cara falando o seguinte, o Atlético jogou bem, como eu havia dito e a turma da bancada, era quase que inevitável. Tudo bem, tem a fragilidade do adversário, isso aí é inegável. Só que, do outro lado, quando você olha um dia para trás, o Cruzeiro encarou um adversário frágil, não fez o dever de casa, não fez aquilo que precisava fazer. O Atlético fez. E vou te falar, tem um cara que é muito criticado por um integrante aqui da mesa, e eu sou fã dele. Entrou e entrou bem. Rony, como o Rony tá, sabe, desencantando, fazendo gol, ajudando o time. E daqui a pouco você vai saber quem que é o cara que cornetou o Rony. Agora um detalhe do lado do Cruzeiro. Que pressão! Pressão a torcida colocando, Alexandre Matos pressionado. Tem sim contratações, negócios que não foram bem feitos. E a hora dos jogadores terem hombridade e darem uma resposta. Dando uma resposta principalmente ao Pedrinho, que falou que tinha jogador que, sabe, foi contratação errada. É hora dos caras falarem, não tem dessa, eu vou dar a resposta, vou correr em campo. Se o Cruzeiro entrar desinteressado, amigo, briga para não cair. E seu Léo Jardim também. Pode parar com esse negócio de ficar lá no campo. Vendo o jogo é ruim. Eu sei que é difícil para você assistir. Mas você tem que ter pelo menos um pouco de pique para ajudar seus jogadores. E de cara, tem aqui 007, ele que já foi cobiçado pela Polícia Federal, pela Interpol, para trabalhar quando o assunto é notícia de bastidores. Ele, Guilherme Frossar, que beleza, que alegria te receber aqui. Um dos caras que mais conhece de bastidores e do Atlético, colunista no jornal O Tempo. Tem também o canal dele, ele vai falar sobre isso, que é imperdível. Você tem que seguir o canal do Frossar. Tem notícia? Tem bomba aí? Bem-vindo. Tudo bem, Brasil? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Bola na Rede, um abraço para os amigos de bancada. A notícia de hoje, como você bem falou do jogo de ontem, né? O Atlético fez a parte dele, estou com você, o adversário é muito fraco, mas o Atlético tinha que fazer a parte dele, né? O Atlético não tem nada a ver com a fragilidade do Iquique. O Cuca levou muito a sério o jogo, prova disso é a escalação, né? O Cuca, inclusive, fala na entrevista coletiva que os resultados da semana
mexeram com a cabeça dele ali para colocar um time tão forte em campo. A única mudança foi a entrada do Rubens ali no meio, na vaga do Gabriel Menino. Fora isso, um time que já vinha jogando. E realmente, o resultado do Cruzeiro, o resultado do Flamengo, que perdeu na Libertadores, tudo isso vai entrando na cabeça do treinador, que fala, olha, não posso brincar com esse jogo aqui. Eu sou favorável, para ser sincero, desde o início da Sul-Americana, que o Atlético preserve titulares nessa fase de grupos, porque eu acho um grupo muito fraco, que o Atlético tem uma obrigação tem uma obrigação de passar. E o elenco não é aquele elenco perfeito para jogar 3 competições juntas. A gente viu isso ano passado e eu acho que para esse ano o elenco ainda é curto. Mas o Atlético fez a parte dele, você bem falou, goleou o Iquique, resolveu o jogo já no primeiro tempo e agora tende a ganhar confiança para a semana, né? Tem muito assunto para a gente conversar de Galo, também estou à disposição para falar de Cruzeiro. E o Atlético, essa semana, atrasou aí o pagamento dos salários, podemos falar sobre isso também, colocou em dia antes da partida, é bom que se diga, né? Você vai falar do salário daqui a pouco. A gente fala daqui a pouco, então tem bastante coisa pra gente falar, mas um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Alegria é nossa. Rafael Mendonça que criticou o Rony, Rony não vai resolver nada no Galão, o Rony é caro, o Rony não faz gol, o Rony só corre. E você pagou língua, brincadeira, não falou nada disso. Rafael Mendonça, o bicho pegando pelo lado do Cruzeiro, hein? Um abraço, Júnior. Um grande abraço, alegria de ter você aí. Prazer com você novamente aqui na TV Horizonte. O Cruzeiro, a maré do Cruzeiro não é boa, né? E aí, para piorar, ainda tem a contusão do Matheus Henrique, que era um jogador que a torcida vinha gostando em campo, apesar de que o Jardim mudou o posicionamento dele ali, deu uma caída também no futebol, conseguiu piorar o futebol do Matheus Henrique e a situação do Cruzeiro, o Pedro Lourenço vai ter que definir, viu, Júnior? Ou troca o time ou troca o treinador de novo. Tá indo uma barca. Eu acredito que vai ter mais gente que vai embora nessa barca, não vai ficar só no Marlon, não. E agora ele que é o homem da CSA, que faz aquele material esportivo para escola, para time profissional, para time amador, para o ciclismo, para bike, a CSA, ele, professor, técnico de futebol. Jogador, não sei se foi bom, não. Mas olha, como técnico, dá um show. O homem é gestor, é tudo. Tá aqui Jurandir Gama Filho e ele me mandou uma tabelinha, que é o seguinte, o povo tava todo mundo falando, o Atlético finaliza muito, mas só faz gol quem finaliza muito. Não é, grande Jurandir Gama Filho? Prazer. Boa tarde aos amigos do Bola da Rede e um beijo aí pro meu neto, tenho certeza que ele está nos assistindo. Que legal. Samuel, quantos anos? 10 aninhos. Show. E o sobrinho lá, o Vitor, um abração para vocês. Ô Júnior, antes de mais nada, um abraço aí pro Fabiano. Eu tive o prazer de dirigir o 7 de setembro, quando fomos campeões Fabiano em 97, né, um título bacana. Eu acho que essa estatística ela é sempre bem-vinda, né? A gente tem aí um número do Atlético, hoje está liderando o Campeonato Brasileiro em número de finalizações e com poucos gols. Então, apesar de ontem o jogo demonstrar, né, assim, uma evolução nas finalizações, acho que o Atlético ainda tem que prestar muita atenção nesse quesito, porque ainda acho que estamos errando muitos gols. E como é que chama o seu neto? É o Samuel. E ele tá com quem lá? Tá com a mãe dele. Samuel. A Silvia. Aqui, Samuel, eu e você, vou te dar uma boa notícia. Jurandir chegou falando que nesse fim de semana ele vai levar 100zinho para você gastar com o que quiser. Me garantiu aqui. 100zinho para o seu bolso, tá? Então pode cobrar que esse fim de semana cai na sua conta. Vamos lá, de cara, falar de Cruzeiro que no domingo visita o São Paulo pelo Brasileiro. São Paulo que também tá, olha, o time é bom, tem grande potencial, mas o meu dia está sendo cobrado e pelo lado do Cruzeiro. O Cruzeiro já tem um tabu de 8 anos sem derrotar o São Paulo. Muita pressão pelo lado do Cruzeiro. Lembrando que Jonathan foi expulso contra o Inter e Matheus Henrique teve lesão. Tá aqui, ó, no Morumbis, 5 da tarde no domingo. Eu vou começar com você, Rafael Mendonça. Vai chegar e ganhar? Você acredita? Porque até agora o Cruzeiro não se credenciou ao torcedor ter esperança, ter confiança, chegar nessas tal de bet lá. Vou te falar, torcedor do Cruzeiro não aposta que o Cruzeiro ganha não, que o trem tá feio. Tá complicado. Eu não acredito, o torcedor não acredita, o técnico Leonardo Jardim não acredita. Ele já foi claro no posicionamento dele falando a respeito do elenco. O Cruzeiro está pensando em títulos do patamar altíssimo, que não é a realidade do Cruzeiro. O treinador foi claro, acredito até que essas declarações do técnico na coletiva são muito piores do que a do Pedro Lourenço, porque o Pedro Lourenço, ele contratou, pagou realmente acreditando, e todo mundo acredita nesses profissionais que estão lá, são profissionais de altíssimo gabarito, com salário altíssimo, que não demonstram o futebol dentro de campo. O pior, não demonstram vontade, uma
qualidade de correr, de luta. Pegou uma equipe fraquíssima do Equador no Mineirão, um resultado vexatório, um vexame, e aí agora tem um São Paulo, que é de qualidade. São Paulo teve aqui, pegou o Galo no Mineirão, até mesclando um pouco ali a equipe, os reservas, lembrando, os reservas de São Paulo ganharam do Cruzeiro no Mineirão aqui o ano passado. Então, assim, o Cruzeiro tem uma pedreira enorme pela frente no domingo. E a gente vai acompanhar para saber um pouquinho do São Paulo com meu amigo Guilherme Azevedo, ele é jornalista da revista Placar e fala sobre o São Paulo. Vamos acompanhar? Fala, Júnior, uma honra participar com vocês. Aqui é Guilherme Azevedo, vou falar um pouco sobre o São Paulo, adversário do Cruzeiro no próximo domingo. O tricolor hoje empatou em 2-2 com a Alianza Lima, do Peru, pela Copa Libertadores. O placar é ruim, mas é pior porque o tricolor abriu o placar por 2-0. Na segunda etapa recuou demais, perdeu o controle do jogo e acabou sofrendo o empate. O estádio ficou bem descontente e chegou a ensaiar um grito de burro para Luiz Zubeldia. Além disso, o São Paulo perdeu mais um jogador decorrente da partida de hoje. Arboleda, zagueiro, ficará fora por 15 dias. Além dele, estão fora também Lucas, Oscar, Luiz Gustavo, Pablo Maia e o goleiro Yang. O São Paulo, além disso, pode vir a poupar alguns jogadores, como é o caso de Ferreirinha, que foi o destaque de hoje, mas deixou o campo no segundo tempo, tendo em vista que Luiz Zubeldia tinha um medo de uma lesão. É isso, o São Paulo chega um pouco mais embalado que o Cruzeiro, mas o jogo tende a ser bem aberto de duas equipes que precisam vencer. Guilherme, muito obrigado, valeu demais, grande abraço, você faz um belo trabalho aí em São Paulo. Jurandir, alguns jogadores são desfalques e o São Paulo vai preservar outros. Mas quando eu olho pelo lado do Cruzeiro, eu vejo o Jonathan, que a gente mesmo falou, não, o Jonathan é melhor do que o Gamarra, pelo amor de Deus. Mas aí os gols, nesses últimos que o Cruzeiro tomou, o zagueiro mal posicionado. Então, ao mesmo tempo que você olha, de repente o adversário, ele vai ajudar, porque vai preservar jogadores. Mas quando você olha para o time, você não tem nem expectativa, até porque pelo lado técnico também, um dia um sistema, outro dia outro, um dia tem 2 no meio, outro dia 3, o jogador que ele coloca no jogo, ele tira no jogo, ou seja, isso tudo acaba refletindo, Jurandir. Júnior, os 6 quesitos que a gente enxerga, que a gente estuda no futebol, a gente quando vê o time do Cruzeiro jogar, a gente não percebe estruturação de nenhum dos 6 quesitos, né? A parte defensiva, a transição, a parte ofensiva, a transição, as bolas paradas ofensivas e defensivas. A gente não vê nada construído ainda, a gente não vê consistência nesse trabalho. Então não adianta você ficar trocando peças, colocando... Eu sinto que ele busca, ele coloca um, tira outro, mas eu acho que ele vai acabar matando o próprio time dele se ele não conseguir uma estruturação melhor. E aquela declaração, concordo com o Rafael, aquela declaração que ele deu na coletiva ali, ele derruba ele mesmo, né? Eu acho que é um tiro no pé. Às vezes, não só ele, todo mundo tem falado demais no Cruzeiro. Frossá, Marlon é um que está indo embora. E eu até falava no canal do Sérgio Boas ontem à noite, dizendo que ano passado a gente teve o William e Marlon, era tido como os 2 melhores laterais do Brasil, todo mundo encantado. E às vezes pecava um pouquinho defensivamente, mas nada que até apareceu para cobrar. De repente, os 2 se perderam. O Marlon, nessa ida agora ao Grêmio, travou uma queda de braço com o Cruzeiro. O Cruzeiro poderia ter negociado até com o Red Bull, um negócio com o Caio Paulista, não quis aproveitar e aí, de repente, a situação ficou pior. O Juninho, desculpa. Porque vai numa situação que não é a melhor. E aí, nisso, seja talvez um sinal de que o Cruzeiro pode fazer um pouco diferente, que o Pedrinho já falou demais do Léo Jardim. Não, quero ele para 3 anos, não sei o quê. Mas eu acho que acaba sobrando para o treinador. Só que pode ser um indício de que uma tentativa vai ser feita de tirar, talvez alguns que estejam, não sei se atrapalhando, mas pelo menos não estejam se entregando em campo. Acho que tem muita questão da característica do elenco também, né? Os amigos falaram aqui muito bem. Quando o time não tá bem, você tem 2 caminhos. Você pode trocar o comandante, se for ele o problema, você pode trocar o time. Trocar o comandante é sempre mais fácil que uma peça só. Trocar o time é mais difícil, os caras têm contrato longo, você não troca 10 jogadores da noite pro dia. Aliás, o Cruzeiro fez uma grande reformulação para essa temporada, uma reformulação cara, inclusive, e para desfazer dessas contratações, que o próprio Pedrinho, dono do clube, admite que algumas delas não foram corretas, vamos dizer assim, não é fácil. O Jardim sempre deixou claro, eu já ouvi ele falando isso algumas vezes, que falta intensidade no time do Cruzeiro, que ele precisa de jogadores mais intensos, que briguem mais, que combatem mais, né, que disputam mais espaço ali no campo. Eu também acho que o time do Cruzeiro
Tem qualidade, pelo menos no papel tem muita qualidade. Ninguém, né, vai tirar a qualidade de um Dudu, de um Gabigol, de um Matheus Henrique, do Matheus Pereira. Mas também acho que falta um pouco mais de qualidade física para esse time. Acho um time pouco competitivo. O Léo Jardim falou muito sobre isso. O Léo sobre Jardim já falou isso várias vezes. Eu não sei se a saída do Marlon vai resolver essa questão da noite para o dia. Acho, inclusive, um lateral físico, um lateral que tem bastante força física também, como você bem falou. Fez um baita ano de 2024, foi um dos melhores laterais da temporada. Mas é um jogador que já estava meio desgastado, imagino eu, no Cruzeiro. Aquelas possibilidades de saída para o Bragantino, como você bem lembrou. Então é uma tentativa, uma primeira mexida, mas eu acho que só a troca do lateral não vai resolver, né? Como eu falei, trocar um time é muito mais complexo, muito mais difícil do que trocar o treinador. Mas já foram três, Já né? foram três, exatamente. O Cruzeiro começa a limpar e se o Pedrinho de fato quer manter o Léo Jardim por muito tempo, ele vai ter que fazer mais uma reformulação no Cruzeiro. Faz mal mexer demais? Faz, mas já que esse elenco não deu liga, é o caminho, não tem jeito. E ó, o Léo Jardim também tem que ter mais intensidade. A gente vai para o intervalo rapidinho, você vai falar, viu, Jurandir? Tem muito tempo ainda, nós vamos falar ainda, voltar, Atlético Cruzeiro no terceiro bloco. O intervalo é rapidinho, 996802910, tem sorteio, ó. É hoje, hein? É hoje que ela vai embora. Então mande o seu zap. Eu quero ganhar a blusa do 7 ou a camisa. Eu quero participar do sorteio. Mande. A gente vai agora para aquele intervalo gostosinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Voltando e com aquele momento mais do que especial aqui na tela. As mensagens aqui do nosso WhatsApp. Deu um probleminha, tudo que é ao vivo, só erra pênalti quem bate. Só dá probleminha quem está ao vivo, então vamos de cara. Daqui a pouquinho você vai ter suas mensagens lidas, mas vamos falar do Atlético. Gol não é mais problema na vida do Galo. Foi resolvido, 4-0 para cima do Iquiques. Frossar, esta não dá para a gente falar, aquela grande vitória pelo adversário, mas é uma vitória que traz a tranquilidade. Eu acho que até para os jogadores, porque sai a zica, né? A confiança, né, Brasil? Foi o que o Atlético fez, a gente está vendo os lances aí. Uma goleada bem. Eu digo sorte porque ele teve mais liberdade para pisar na área, para aparecer, para dar assistência e acho que ganhou. Né, o time do Iquique realmente, com todo respeito, assim, brigaria contra o rebaixamento no Mineiro. Assim. O time no Mineiro. Brigaria com tranquilidade, um time muito fraco. Mas quando você pega um time muito fraco, você tem que fazer o dever de casa. Não tem nada a ver com isso, tem que respeitar o adversário, aquela velha máxima. Como que você respeita o adversário? Jogando bem, fazendo gols e não deixando ele crescer no jogo, que foi o que o Atlético fez. Antes de chamar o Zap, eu tenho que ouvir o Jurandir. Jurandir, um detalhe do Rubens, que para mim fica muito evidente até no lance do pênalti. Gente, se tem pouco pênalti ou muito pênalti, outro foi muito pênalti. Como cresce a lateral esquerda com a Arana tendo o Rubens em campo? Ou seja, além do Rubens ser aquele cara multifunção, corre, ajuda, é intenso, favorece mais o Arana. Eu acho que vai virar unanimidade o Rubens, né? Eu acho que agora só vai saber decidir se é Alan Franco ou Menino. Na minha opinião, Alan Franco, assim que ele tiver que voltar, tiver condição de voltar, tem que voltar. Agora o Atlético está enchendo o olho, né, em termos táticos. Eu acho que esse quarteto foi muito assertivo por parte do Cuca. Penso eu que ainda o índice de assertividade está deixando um pouquinho a desejar. Tivemos ontem jogadas maravilhosas, né? Uma batida do Scarpa, quando o Hulk abre um lance lindo, maravilhoso. Ele bate chapado sem acertar o gol. Tivemos um lance do Rony também pelo lado direito, que eu acho que um pouquinho mais de tranquilidade. Eu acho que o Rony, às vezes, ele é afobado para tudo, até para poder bater no gol. Se ele bate com um pouquinho mais de qualidade, a gente teria feito mais gols. Mas assim, está muito legal ver o Atlético jogar. Ô, Rafael, Lianco é um cara que vem sendo muito importante, mas na ausência dele você perde um pilar. É um cara que cresceu, acho que até às vezes se excede um pouquinho e acaba se complicando, mas hoje é uma peça que na ausência dele você perde uma referência. Pois é, o Atlético ainda... eu acredito que falta aquele volante ainda para dar aquela segurança ali maior para o Atlético, né? Já volto a repetir aqui, né? Já falei, o Batalha seria primordial nessa equipe do Atlético, mas quis sair, infelizmente. Mas a zaga está bem, né? Vai perder o zagueiro para o próximo compromisso no Brasileiro no final de semana. O Lianco, que vem bem, né? Mas tem que colocar a cabeça no lugar, né? Para tentar evitar essas expulsões.
Mas o Atlético do Cuca pegou uma equipe realmente fraca ontem e fez o que tinha que fazer. É isso, 4-0 no placar, está definido. As outras equipes não estão fazendo. Flamengo se deu mal, Cruzeiro se deu mal. Então, hoje não tem... Por mais que a equipe seja fraca, são equipes que dão trabalho para os times, né? Na Sul-Americana, na Libertadores, no próprio Brasileirão. Então, o Atlético fez o dever de casa e era isso que estava faltando. A bola voltou a entrar. E desculpa intervir, essas baixas serve para a gente avaliar melhor o elenco do Atlético. Né? Vai sair ele, vamos ver se a gente tem, né, os jogadores à altura para poder equiparar o jogo. E deve ser o Vitor Hugo, né? Imagino substituindo aí o Lianco. Vamos acompanhar. Chegaram aqui os zaps, o Paulinho, Nossa Senhora da Aparecida. Que coisa bacana. Já gostei de você, viu, Paulinho? Boa tarde a todos. O Atlético deve manter o ritmo do jogo de ontem para o Campeonato Brasileiro. Tem que manter, viu, Paulinho? Valeu, tudo de bom. Obrigado. Leone Júlio Veloso. Boa tarde, Júnior. Me coloca aí no sorteio da camisa. O programa tá top. Ô, Leone, você tá numa vida de Marajá, na praia, tranquilo. Continua aqui com a gente. Você já tá no sorteio. Osmar Maia. Boa tarde, aleluia. O Marlon foi embora. Tomara que não volte nunca mais. Alguém tem dúvida que o Cruzeiro vai perder para o São Paulo? Eu não tenho. Aqui é o Osmar do Nova Granada. O trem tá feio, viu, Osmar? Então vamos torcer para melhorar isso aí. Vamos lá agora que a gente tem que falar de Atlético e Vitória. Compromisso agora do Brasileiro. O Galo também tem que fazer a vitória. Tem que buscar os 3 pontos para confirmar que agora o Galo vai embalar e é necessário. Tem que obter, sim, um bom resultado. O jogo é difícil. Frossá, você que nasceu na Bahia, estava me contando aqui, então você conhece muito o Vitória, você é apaixonado pelo Vitória, não tanto quanto o Galo, mas você conhece. E aí, é compromisso difícil no Mineirão, nesse horário extraordinário, que é bom demais pro torcedor, 8h30 da noite, domingão, é duro, hein? Delícia, 8h30 da noite, o cara vai embora do estádio quase 11 horas da noite do domingo, tem que trabalhar na manhã seguinte, segunda-feira brava, começando a semana, mas essas coisas maravilhosas aí do futebol brasileiro que a gente está acostumado, né, Brasil? Olha, quando você sai de um jogo contra o Deportes e Iquique e pega o Vitória, o nível sobe muito. Acho que o Atlético é muito mais time que o Vitória, jogando em casa tem a obrigação de vencer o jogo, principalmente pelos resultados. Acho que o Atlético mereceu melhor sorte, especialmente contra o Grêmio, não mereceu perder aquele jogo, produziu para pelo menos empatar. Contra o São Paulo, né, o Rafael teve num dia realmente inspirado, o Atlético ainda não venceu na competição e precisa vencer. O Volpe também, né? O Volpe também pegou muito, exatamente, no jogo contra o Grêmio. O Atlético precisa vencer, sem dúvida nenhuma. Gostei dos preços para o jogo, acho que a diretoria fez uma boa ação ali de abaixar um pouquinho, colocar ingressos um pouco mais populares. O torcedor do Galo ainda está machucado, incomodado com o fim do ano passado, a ferida ainda não foi fechada totalmente, então... Vamos falar, foi campeão mineiro, mas o atleticano se acostumou a ganhar o mineiro, né? Foi campeão de todas as últimas 6 edições, então ainda está faltando alguma coisa para o torcedor voltar a ter aquela confiança do ano passado. Acho que uma boa vitória contra o Vitória, né? Com o perdão da repetição no domingo, seria espetacular para esse time engrenar, de fato. Ontem o Scarpa tirou a zica ali, né? Ele faz o gol e faz aquele gesto de vai embora, Ziquezira, homenageou ali o filho dele que está para nascer, que venha com muita saúde. Amém. Então acho que realmente o Atlético precisa, sem dúvida nenhuma, fazer o dever de casa com um bom público no Mineirão no domingo para engrenar no Brasileiro. Torcedor tem que ir nesse horário que é ruim. Aí eu ia te perguntar o seguinte, Jurandir, na preparação com jogadores, o ideal, um domingão, 4 da tarde, horário bom e tal, aí vai nesse horário, atrapalha para os dois lados. Mas você, como você está cheio de moral, fala sobre o que você quiser. Se você quiser falar do seu neto, pode falar, o que você quiser. Sempre um beijo para ele, mas é triunfo, né? Triunfo, então é que o Atlético alcança o triunfo contra o Vitória, né? E acha a CBF é algo inexplicável, né? Você marcar um jogo às 8h30, para a gente que foi treinador, que está acostumado com o domingão, que já é um domingo, né, de angústia, você acorda ali de manhã, fica louco para o jogo começar, você está dentro de campo, aí você vai passar o domingo inteirinho, né, vai dormir, vai jantar, vai almoçar, e o jogo às 8h30 da noite. Fora que para o torcedor, lastimável. Olha, eu, Jurandir, Rafael, a gente não sabe como é que tá vindo o Vitória, não. O Frossá sabe. Mas quem vai trazer as notícias do Vitória pra gente é o jornalista, meu amigo Reinaldo Oliveira, do canal Interativo. Conta pra gente como é que vem a expectativa desse Vitória para o jogo de domingo. Fala com a gente. Aquele abraço, Júnior Brasil, um abraço aí pra galera da TV Horizonte, um abraço especial também à galera do programa Bola na Rede.
Eu sou Reinaldo Oliveira, chegando aqui de Salvador para atualizar o torcedor em relação às notícias do Vitória, né? O Vitória que chegou nesta temporada até ter uma invencibilidade de 22 partidas. Porém, depois do jogo do Náutico, que culminou na eliminação do Vitória na segunda fase da Copa do Brasil, o negócio desandou. E o Vitória vai vivendo o seu inferno astral. Perdeu o Campeonato Baiano diante do Bahia, começou muito mal o Campeonato Brasileiro, 2 jogos, 2 derrotas, perdeu lá em Caxias para o Juventude e perdeu no último domingo diante do Flamengo. Vai precisar se recuperar o mais rápido possível. Na Sul-Americana, são 2 jogos, 2 empates que poderiam ter resultado positivo. Vitória até tentou em alguns desses 2 jogos, porém o aproveitamento foi muito ruim. Vitória que tem o seu craque, né, o Mateuzinho, vivendo um dilema. Ele vai à imprensa, diz que está lesionado, diz que está com a lesão aberta. E o departamento médico fez um exame no jogador e constatou que a lesão está cicatrizada. Tanto que ontem jogou os 90 minutos do jogo diante do Defensa e Justiça. Vitória precisando voltar no rumo, Carpini pressionado e o Vitória aí precisando vencer a equipe do Galo. Valeu, obrigado demais. Muito bom ter sua presença aqui. Quem também não está com lesão aberta é Rafael Mendonça. Rafael Mendonça, esse Vitória preocupa? Não, pro Atlético acho que nesse momento não, né? Vem aí, não vem bem no Brasileiro. Tem um ótimo treinador, vem de que é o Thiago Carpini. 2 derrotas, 2 Pois resultados ruins, lembra aqui o Arthur. Mas eu queria dar um recado pro goleiro do Vitória, né? O Frossá lembrou bem aqui, né? Contra o Atlético, o goleiro do Grêmio se destacou no jogo, o Rafael no jogo de São Paulo se destacou. Atenção, Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, domingo é seu dia. Que beleza, hein? Oportunidade. Você tem, ó, sem essa de querer fechar o gol. O Atlético, cheio de moral, vai ter a chance de fazer aí no Brasileiro, sair lá de baixo e começar a caminhar com passos firmes. Jurandir, esse é um jogo propício até por ser em casa? Não tenho dúvida nenhuma. Apesar de o Vitória parecer um time frágil, eu penso o seguinte, ontem assistindo o jogo do Atlético, aquelas ondas de oscilação que o time passa durante o jogo, é isso que eu acho que tem que aproveitar esses jogos para a gente poder ter um equilíbrio constante no jogo, constante. Jogadores que, porventura, tiverem uma queda maior, tem que ser substituído, tem que rodar mais o elenco para a gente manter esse nível 100% em cima, sempre. Aí vamos ter um time que pode ser campeão brasileiro. Frossá, seu placar, o que você está acreditando? Placar de todo mundo aí. É jogo para quem 1-0 minguadinho, uns 2, 3 a gente fala até difícil, mas tudo pode acontecer. Eu acho que um 2-0 um placar possível de acontecer. Acho que o Atlético ganhando moral. Acho assim, ontem o Brasil, eu até achei que o Cuca fosse dar mais tempo para aqueles jogadores que estão jogando menos. Fausto Vera, Patrick, o próprio João Marcelo. Fausto Vera, eu acho que fez por merecer outra oportunidade. Sim, assim, o Cuca explica isso na coletiva, dizendo que esses jogadores reservas imediatos, entrou, por exemplo, o Caio Paulista, entrou o Saravia, entrou o Bernard, o próprio Vitor Hugo, que deve jogar no domingo. Esses jogadores também precisam de minutos, e ele tem razão. rodagem. Agora, o elenco não é aquele elenco totalmente recheado. É importante, né, como disse o Jurandir, você ter todo mundo em condições, todo mundo com minutos, todo mundo mais ou menos ali no mesmo nível físico, porque vai precisar, não tem jeito. Daqui a pouco tem Maringá na Copa do Brasil, tem a sequência de brasileiro, agora é quarta e domingo direto até o meio do ano. A pausa para o Super Mundial lá, que o Atlético por pouco não vai participar. Então, eu acho que é hora de embalar, sem dúvida nenhuma. É hora de vencer o Vitória, 2-0 é meu palpite aí. O Hulk está chegando perto do gol 500 na carreira, impressionante esse número, né? O Hulk tem 491 gols na carreira, considerando amistosos, então tá a 9 dessa marca impressionante aí, quem sabe, um gol do Hulk, um gol do Rony, né, que meu amigo Rafael é fã aqui, para o Atlético embalar no Brasileiro também. Seu placar, seu e do Júnior pra gente ir pro intervalo. Eu sou bom de placar, né? Eu falei que o Cruzeiro ia golear o Mirassol aqui, então me sigam para dicas de placar. O Galo ganha domingo 2-1. E você, Júnior? 3-0 Atlético. Eu tô com o Júnior, 3-0, a gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais. O seu Bola na Rede, não vai embora não, continue ligado aqui com a gente.
Rápido, galera, agora é rápido, porque tem muito assunto, tem muita coisa pra gente falar e você se torne sócio cativo do nosso Bola na Rede. Ó, tá começando o 25º Comida de Boteco, bom demais. Eu quero mandar um abraço pros bares que estão no meu coração. Barba Azul do meu amigo Marcinho, o Bar do Salomão, lá na Serra, que é aquele bar sensacional. O Oratório do meu amigo Léo e o Omelete, o Bar do Cláudio, dele, que é um bar super legal ali na Avenida Brasil, o melhor omelete que tem, o Carlinhos e o Cláudio. Então, dito isso, tem participação do WhatsApp, vamos lá, Gerson Borges. Boa tarde, meu nome é Gerson Garbato de São Paulo, que legal ter sua companhia. Estou acompanhando o programa via antena parabólica, sou São Paulino e estou ligado nos assuntos do Cruzeiro, nosso adversário deste domingo. O programa de vocês é muito bom, Gerson. Salva de palmas para você. Obrigado, continua com a gente. Raimundo Pereira, sou atleticano, quero ganhar a camisa do 7, eu moro no Mato Grosso. Raimundo, que beleza, você tem bom gosto. Ó, que show essa camisa, maravilhosa. O sorteio daqui a pouquinho, hein? Cadê? Boa tarde, quero ganhar essa linda camisa Epaminondas de Urucuí. Abraço a todos, boa sorte para você também. Tem mais, Moacir, será que tem substituto para Alan Franco se não puder jogar contra o Vitória? A gente já falou, é o menino deve entrar. E vamos lá, de que nós vamos falar agora? É o Cruzeiro que teve um dia mais do que agitado. 5 jogadores se reuniram com o Pedrinho, lá na sede dos supermercados BH, para uma conversa. Teve lá o Cássio, o William, que não era para estar, acabou aparecendo, o Lucas Silva, Lucas Romero, além do atacante Dudu. Vou começar por ele. Ele que já foi dono de clube, treinador, foi roupeiro, foi massagista, ele fez de tudo, foi psicólogo, não tem função com o Jurandir e outra, professor da Federal. É um dos fundadores da Associação Mineira do nosso futebol, que debate com tanta profundidade legal e está sendo revitalizado. Então, Jurandir é o homem em projeto, conhece muito. Jurandir, numa hora dessa, o dono, aquele que manda, chama os jogadores na chincha, ajuda? É sintomático isso aí, né? Você vê o caos instalado nessa hora. É onde está a diretoria, é onde está os auxiliares, o homem de vestiário, enfim, né? Para o Pedro entrar nessa história, o caos está instalado. Vejo com muita preocupação essa situação. Ô, Rafael, reunião não falta, o Cruzeiro já fez outras reuniões. É só mais uma ou não? Essa reunião é um divisor de águas, até porque logo depois a gente vê um Marlon indo embora. Só fico com a dúvida o seguinte, os jogadores que pediram essa reunião com o Pedro Lourenço ou o Pedro Lourenço chamou? Não, Pedrinho. Pedro Lourenço teria que conversar comigo e ir para a Toca da Raposa, fechar com todo mundo lá dentro, você fecha a porta e é para falar com todo mundo, não é chamar representante não. Agora é o momento dele realmente demonstrar a insatisfação dele para esses jogadores que estão reclamando do que ele disse. O que ele disse, ele está bancando um salário milionário para um elenco do Cruzeiro de grandes jogadores que não demonstram em campo que são grandes jogadores. Essa é a grande verdade do Cruzeiro. Então, jogador do Cruzeiro, você que tem que demonstrar em campo para o Pedro Lourenço, para o treinador, para o Jardim, que estão falando que vocês não são capazes, vá lá em campo, mostra primeiro que vocês são capazes. Aqui, ó, nosso futebol está aqui, ó. Aí sim, vai pedir, ó, não fala assim, primeiro fala com a gente. Ok, tem os problemas da diretoria, tem o senhor de futebol, o próprio Pedro Lourenço, tem os problemas sim do Cruzeiro. Mas o jogador vai lá em campo primeiro demonstrar para depois você falar. Palavras fortes de Rafael Mendonça, ele que é o nosso monge budista. Ele hoje soltou, viu? Então, vamos ouvir aí. Agora, Frossá, teve também a presença de representantes das torcidas organizadas do Cruzeiro, que fizeram protesto, colocaram faixas, e aí depois o Cruzeiro abriu os portões, tem aí as imagens, estão na tela aí, lá na Toca da Raposa, cobrando principalmente o Alexandre Matos e os jogadores. O Matos tem sido muito cobrado e a gente sabe por quê, gastou muito em contratação, o Pedrinho já falou 2 vezes. Adianta, você já acompanhou tantas vezes o torcedor cobrindo, indo a CT, dando duro, e aí isso tem repercussão? Você acha que gera alguma coisa? Naquele cara que está meio submitindo, de repente, ele dá uma despertada?
Não acredito não, Brasil. Acho que é inócuo esse tipo de ação do torcedor. Entendo o torcedor e o torcedor tá bravo, tá nervoso, ele vai fazer alguma coisa. Vai para a porta do CT, desde que seja sem quebrar o carro de ninguém, sem bater em nada, sem quebrar patrimônio do clube. Para mim tá tudo certo, é legítimo. A gente vive num lugar democrático que permite esse tipo de coisa, né? Agora, você fez a pergunta agora há pouco pro Jurandir, né? Pô, ajuda, atrapalha, esse tipo de coisa. O que eu tenho certeza absoluta que atrapalha, eu tô com o Rafael, é esse tipo de exposição pública por parte de quem é do clube. O próprio Jardim e principalmente o Pedro. Vir a público e falar abertamente, olha, contratamos mal, fulano, a gente não devia ter contratado. Não falou de nomes, mas independentemente de falar de nomes ou não, os jogadores que vieram pro Cruzeiro nesse ano vão olhar esse tipo de declaração e falar, pô, será que sou eu? O cara tá falando publicamente que não gostou que eu vim pro clube dele e tal. Eu acho que isso faz muito mal. O treinador não mede palavras, o dono do clube também não. O clima interno não deve estar aquelas coisas e o melhor jeito de corrigir é ganhando. Não tem jeito. Isso é o mais grave, né? Eu acho. Isso é o mais acho grave. E eu vou continuar a confrontar, porque esse assunto eu não posso não passar por ele primeiro. O Atlético acertou a questão dos salários. E aqui você fala à vontade que aqui não tem pressão, não. O Padre Samuel virou para mim e falou, pode trazer o Forsyth, fala aqui o que quiser. Então fala o que você quiser, porque o Atlético acertou antes do jogo, direito de imagem, salário que estava atrasado. É uma tranquilidade para os jogadores, mas com tudo, e você conhece bem a finança do clube, de vez em quando a gente esquece um pouquinho e fala, pô, Atlético com salário atrasado, dá aquela sensação ruim, né? Dá a sensação da gente estar voltando ao tempo de futebol associativo, né, Brasil? O que a SAF veio foi justamente com o discurso de, olha, profissionalização, esse tipo de coisa não vai acontecer mais, com a SAF é salário sempre em dia, cada um no seu setor, bonitinho, clube organizado. Então, se meses depois aí desse tipo de discurso aparecer reiteradamente, aparece todo início de ano, a gente tem salário atrasado, é um sinal de alerta sem dúvida nenhuma. Acho que é obrigação de qualquer empresa, não só da SAF do Atlético, manter os salários dos jogadores em dia. E esse argumento, foram poucos dias, era só imagem, não cola comigo. A obrigação da empresa é cumprir aquilo que está no contrato. Se está no contrato, o cara tem que receber X no dia X, ele tem que receber X no dia X. E se for um dia de atraso, é nosso dever como imprensa cobrar e colocar isso publicamente para os torcedores saberem o que está acontecendo, né, no clube. E eu acho que não dá para relativizar, salário atrasado é muito grave, especialmente em um clube que se diz tão organizado e estruturado depois da SAF. Que bom que foram pagos, né, esses vencimentos atrasados aí antes do jogo. Não estou fazendo aqui nenhum tipo de ilação que o desempenho teve a ver com isso. Acho que o elenco do Atlético é muito profissional e correria igual, mesmo se não tivessem quitado os salários antes do jogo. Mas o clube tem que cumprir sua obrigação, porque senão abre uma brecha para o jogador também. Pô, os caras não estão cumprindo. Apesar de um grande baque. Eu acho na estrutura do Atlético, teve um grande baque, foi os jogos saírem da arena. Sim, sem dúvida. Isso aí acho que foi um prejuízo para o Atlético absurdo. Agora, até porque essa questão do salário, quando a gente pensa, olha, Hulk e toda aquela turma que está lá, são jogadores que atraso de um mês, um pouquinho, 2 meses, eles não vão ficar abalados por conta disso. Mas eu concordo, salário tem que estar em dia, sim, o clube tem que se organizar melhor. E, Rafael, você vai falar agora que nós vamos entrar no campo da Série B. Não que você é Série B, você pelo contrário, você é Libertadores, você é tudo, é Liga dos Campeões. América e Atlético entram em campo nesse final de semana. No domingo, o Coelho enfrenta, tá aqui, ó, o Coelho vai jogar lá no Mangueirão. Esse horário é bom, eu gosto. Contra o Remo, 4 da tarde. E o Atlético contra o CRB no Independência, 4 da tarde. E aí, Rafael, cravado, 2 vitórias ou não? Eu vejo às vezes algumas pessoas falando, não, essa Série B não vai ser tão disputada assim, porque não tem tanto clube grandão e tal. Mas, cara, ela também tá muito surpreendente. Não dá para você virar e cravar ainda. E esse início tem muita mudança e são jogos muito pegados. E aí? Júnior, o América tem um jogo sim difícil contra o Remo pela frente. Série B está bem nivelada, né? Não tem os grandes clubes da Série A, né, jogando, que caem para B, disputando esse ano assim, mas são equipes que estão bem niveladas nessa Série B do Brasileirão desse ano. O América vai encontrar sim um adversário muito difícil, que é o Remo. O América conseguiu aquela vitória contra o Botafogo de São Paulo, né, aqui no Independência. Jogando bem. E vamos ver como é que vai jogar agora fora de casa, no calor lá de Belém do Pará. É um jogo difícil para o América. O Atlético vai pegar o Remo. Acredito que o Atlético tem mais possibilidade de sair com a vitória. CRB. Aliás, CRB. Mas o Atlético também tem aquela, né? O goleiro falhando de novo contra o Atlético Goianiense, fazia uma boa partida diante do Atlético Goianiense lá em Goiânia pela Copa do Brasil.
E então o Atlético é um time que ainda não dá para saber se ele vai ter essa consistência até o final do jogo, né? No segundo tempo ele morreu diante do Atlético Goianiense. Então vamos ver como é que vai ser agora diante do CRB. Agora, Gui, imagina você rodando, participando de uma pelada, indo em algum lugar com uma blusa dessa. Daqui a pouco o sorteio. Olha só, camisa do 7 de setembro, maravilhosa. Um abraço para o Fabiano Rosa, presidente do 7, que está fazendo um resgate histórico de tudo que o 7 tem, sensacional. E você tem tempo ainda de participar. Mande sua mensagem em 99680-2910. Para vocês dois, rapidinho. América e Atlético ganham para os dois. América empata, o Atlético vence no Independência, que era o campo do 7, né? Exatamente, a galera gosta de Raimundo falar, Sampaio, os mais exatamente. adoram falar, lá no campo do 7. Exato. Eu vou com ele. Você vai com ele aonde, Jurandir? no Aqui, resultado, eu no chamo o resultado. Jurandir para ir no Comida de Boteco. Comigo ele não vai. Vou. Agora que Vou tem também. uma hora que ele está sentado aqui no Frossar, ele já quer ir com o Não, Frossar. vou lá pro campo do Não, Sete, ô Frossar, você pro peraí, aqui, deixa eu fazer aqui o Você pro seguinte. Atlético. Deixa eu ver se pega um pouco, é o perfume. Eu vou te falar, esse homem, Jurandir, tem 10 anos que eu falo pro Jurandir pagar um tira-gostinho para mim, ele não paga. Eu vou tentar conversar com ele aqui no intervalo, o intervalo é rapidinho, para ver se ele me leva hoje no Comida de Boteco. Daqui a pouco a gente está de volta. Cheio de malemolência, voltou o seu Bola na Rede, a gente vai falar de algo chato, muito chato. Começou essa confusão com atropelamento pela polícia de 2 torcedoras lá no Chile. Então o Fortaleza jogava e nesse jogo foi uma confusão. O torcedor já entrou nervoso, já entrou irritado, já entrou tenso. E aí estão as imagens aí na tela e nessa confusão com o Colo-Colo, atiraram no campo barras de ferro. Tem imagens absurdas das barras de ferro. O jogo, a gente não sabe o que vai acontecer. Suspenso, vai ter de novo, não vai ficar por isso mesmo. Declarado o placar que estava, ainda não houve um pronunciamento oficial. Aqui, o Arthur está até falando agora, deu uma apuradinha. A Conmebol falou que deve tentar remarcar. Então, esses torcedores aí que morreram, isso aí gerou um nervosismo na torcida, não pode acontecer. Eu sei o seguinte, se sinalizador é punição, imagina isso. Frossar. Toda vez que acontece um tipo de coisa como essa, né, Júnior, a gente que gosta de futebol tem que se revoltar, tem que ficar triste, porque é como se fosse... podia ser parente nosso, podia ser, né, nossas irmãs, nossas primas que estavam ali. Então, cara, uma cena, assim, inaceitável. Cada vez mais o torcedor que não se sente seguro para ir para o estádio fica com um argumento forte para não ir, né? Claro. Infelizmente. E Muito triste, Rafael, muito triste. inclusive na hora que o Fortaleza foi embora, não pôde ter escolta da polícia, porque com a escolta da polícia o torcedor podia fazer um ato de violência. Inclusive o Arthur está me falando aqui que a CBF, por ser o Fortaleza, vai tentar pedir que os pontos da partida sejam dados ao Fortaleza. Vamos lá que a gente está nessa reta final. A segurança do estádio, ela é responsabilidade do mandante. O mandante é o Colo-Colo do Chile. Ou seja, se a polícia... a confusão começou lá fora porque torcedores tentaram entrar sem ingresso no estádio, ou seja, faltou... Foi falado que essas torcedoras tinham, a família dela. Não, sim, não estou falando delas, mas assim, houve uma confusão, um tumulto, porque pessoas tentaram forçar a entrada, Sim. não, essas torcedoras, enfim, e aí chega uma viatura da polícia que acabou atropelando e matando, né, 2 torcedoras jovens, 13, 17 anos, um absurdo, e aí quando a torcida dentro do estádio ficou sabendo das mortes no segundo tempo já do jogo, começaram a quebrar tudo e invadir o campo. Então, ou seja, a segurança ela é responsabilidade do mandante. Então, o Colo-Colo tem sim que tomar uma punição bem severa, quem sabe ficar até fora das competições e os pontos indo sim para a equipe do Fortaleza. E tem essa possibilidade da exclusão da competição. E aí, Júlio? Inadmissível. Você vai para um estádio com a sua família e volta com 2 pessoas mortas. Inadmissível, inadmissível. Para mim, as 2 partes têm que ser punidas. Porque apesar de ter razão, a torcida do Fortaleza não é dessa maneira que a gente tem que manifestar em hipótese alguma. E que não haja, nunca seja com o chileno, com a Argentina, essa rivalidade tão forte, nunca troco. Em qualquer situação, a gente nunca pode generalizar, mas é lamentável, lamentável, lamentável demais. E agora, tá indo embora, olha só que camisa maravilhosa. Vamos lá, vamos falar, professor, você como está estreando aí na bancada, você vai falar um número de 1 a 273. Olha que responsa, quem vai levar
essa camisa linda contra o racismo do 7 de setembro. Vai lá. Tem bastante concorrente, hein? Eu vou falar de 1 a 273? Isso. 113. Que é Aí, isso? 103. Tem galo aí nesse número Tem, dele. Roda, isso aí. roda, roda na tela Tem quem até é. camisa do Traz Galo pra com gente a 113. informação e coloca aqui, hein? Olha só, Aí, ó. Marcos André, quero ganhar essa linda camisa do 7 de setembro. Marcos André, Cacique Santos, Belo Horizonte. Valeu, meu caro. Parabéns, eu não sei se você é GG. Se for, tá em casa. De segunda a sexta, no horário comercial, você vem aqui na TV Horizonte, Avenida Itaú 505, vai estar no seu nome a camisa para você pegar e sair bonitão pelas ruas. Frossá, obrigado demais pela participação. Rafael Mendonça. Valeu. E Jurandir, Grande me leva abraço. lá pro Omelete que eu quero comer um omelete com Vamos você. junto, vamos E junto. lembrando, ó, hoje tem Placar Horizonte 7 da noite, Deus me dibre, na segunda às 10 da manhã e segunda 1 da tarde eu tô de volta. Um bom fim de semana. Valeu, bebê!